Fala galera, beleza? Vamos rapidinha, antes da abertura, tudo bem? Essa rapidinha vai ser um pouquinho mais longa, porque eu quero falar sobre a inflação e sobre crescimento da bolsa, etc e tal. Primeira coisa, rapidinho, um toque muito rápido para vocês aqui, pra gente não perder tempo. Ó, vou fechar aqui, perdão, ó. Índice no topo, tá fazendo aquilo que eu disse para vocês, tá começando a fazer máximas mais curtas, tá vendo? Ó, só 600 pontos, mas chegou a perder quase 2.000 pontos, perdeu na abertura. Então, se você não comprou lá no fundo do dia, você não ganhou dinheiro, certo? Porque você perdeu, subiu 600, mas chegou a perder, tá perdendo 2% na bolsa, tava perdendo 1,8 mais ou menos. Então começa a ficar mais chatinho. Mas isso não é para você vender, tá bom? Não é para você operar vendido, que eu quero dizer. Você saiu das suas posições, teve lucro, pegou uma das maiores altas dos últimos tempos da bolsa, parabéns para você. É vencimento do índice essa semana, vencimento de opções, não perca a oportunidade de ficar quietinho um pouco e observar. Você só vai vender índice quando a gente tiver o sinal aqui, ó, que vão ser dois, tá? Vai ser um primeiro vindo aqui para baixo, depois vai subir, depois vai cair. Daí você vende. Não seja tolo, não fica brigando com o mercado antes da hora, tá bom? Segundo ponto. Você que tem fundo de ações, tá? Você que tem fundo de ações, está lá no fundo de ações, o fundo de ações se ferrou nos últimos 6 meses, tá, não sei o que, tá tendo um lucrinho e agora tá lá o advisor falando para você entrar em mais ações. Saia do seu fundo. Tem fundo que é D mais 30, né? Tem fundo que é D mais 60, daí depende do que você escolheu. Mas de qualquer forma, independente de qual é o tempo seu de saída, saia já. Por quê? Porque eu acho que vai durar mais uns 20 dias, mais ou menos o preço nessa região aqui. Você consegue cotizar a sua saída próximo, que vai marcar lá daqui 30 dias, certo? Você consegue cotizar seu preço próximo da máxima. Vamos imaginar que seja aqui, ó, nos 108 mil. Não tem problema para você, porque você estava aqui, ó. Você estava aqui. Melhor do que você pensar que você tem que sair aqui, certo? Então, se você tem fundo de ações, saia já. Ou multimercado muito envolvido com ações, saia já, não seja bobo. Não seja bobo, não caia na conversa da galera do Mercadão, porque eles vão operar nas suas costas, que nem eles operaram na renda fixa. Aí, dito isso, doleta pro fundo, se perder esse ajuste aqui hoje, vem aqui buscar quase 90 pontos para baixo. Na gringa, deixa eu só mostrar o day futuro, vindo testar o fundo aqui, normal, sem problema, normal, perde a média de 200, dá uma batidinha e depois ele vai subir. Fica de olho ali, porque é ali que vai ter a nossa última oportunidade de venda de dívida brasileira barata, tá bom? Beleza. Quer dizer, caro, né? Pagando para você, o governo vai te pagar caro para você dar o dinheiro seu para ele. Terceiro, gringa, 10-year subindo, por quê? Porque tem a questão da Europa para sair, certo? Tá um pouquinho aqui de leve, vamos acompanhar, né? Mas eu acho que ele pode se empolgar um pouco com a Europa, de repente vir testar aqui em cima. Para nós é sempre uma boa, porque vai ajudar a gente a vender os títulos do governo que ainda não vendeu. O TLT tá batendo para baixo, normal, tá bom? Depois eu vou fazer um vídeo sobre o TLT. Na gringa, tudo batendo na média de 200, então eles estão ali na região de teste importante. A Nasdaq, que é que tem mais desconto, porque o risco continua alto, não chega lá na média de 200 nesse momento. O euro está caindo, estão perguntando do euro para mim. Fica tranquilo que ele está caindo, não tem compra ainda, espera. Dólar Index subindo um pouco, por quê? Porque tem a questão da gringa, então, da Europa. Então, estão de olho aqui, esse movimento dessa alta aqui é importante, por isso que o euro está caindo. Bitcoin, nesse momento caindo porque o dólar está subindo. Tá bom? Ethereum, nesse momento caindo, porque o dólar está subindo. E aí você tem petróleo caindo, né? Ouro caindo e minério de ferro caindo. EWZ nosso está bem na região da média de 100 e de uma linha de tendência de baixa, vamos ficar atento a isso. E China caindo também e Emerging Markets fazendo aqui um teste potencial da média de 100. É isso, esse é o cenário rapidão do mundo. Agora deixa eu falar para vocês sobre os profetas do passado. Os profetas do passado são aqueles sujeitos que quando o preço está em cima ou quando o fato econômico é confirmado, né, que é o que? A inflação cair, eles começam a dizer por que você tem que continuar comprando, né? Por que tem que tudo continuar comprando? Então eu vou explicar uma coisa para vocês que é muito importante, mas muito importante.
Eu queria que a minha caneta tivesse funcionando. Ela deu um pau, ela tá meio nervosa hoje. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai funcionar. Não tá funcionando. Não tá funcionando. Deu algum pau aqui com ela, ficou meio nervosa, não quer conversar comigo, não sei o que eu fiz. Mas é o seguinte, o fluxo econômico, ele funciona assim, né? Deixa eu ver se eu consigo. Tem um pincel aqui, será? Cadê? Não tem pincel, né? Não tem. Tem pincel no Profit? Não tem, né? Como é que o Profit não tem pincel, né, gente? Apagador. Tá. Tem um pincel. Aí, achei. Caneta. Pronto. Aí. Não, caneta. Cadê a caneta? Vamos lá. Caneta. Obrigado. Aí. Agora eu tô me achando, hein? Agora sim, hein? Então, pronto. Ó. Agora sim, hein, Profit? O que é o processo de risco no mundo? Funciona assim, risco inflacionário, tá bom? Ó, vou tentar fazer bem rapidinho, mas é assim, ó. Então, a inflação, ela faz assim, ela sobe. Quando ela sobe, quem ganha dinheiro? Quem ganha dinheiro? Ganha dinheiro as pessoas que têm aqueles ativos que sobem com a inflação, certo? Aí depois a inflação começa a cair. Ela começa a cair. Por quê? Porque ela encontra dois problemas. A falta de renda do consumidor, que ele não consegue mais comprar, e a própria ambição do empresário, que ele olha, empresário de verdade, evidentemente, que olha e fala assim, meu consumidor, esse preço de equilíbrio aqui, ó, esse preço está muito acima do meu preço de equilíbrio. Meu consumidor não consegue comprar mais tanto. Então eu preciso ficar esperto. Certo? Empresário de verdade sabe disso. Empresário de mentira não sabe. E aí, o que acontece aqui? O cara sabe que chega num ponto de equilíbrio aqui, ele não consegue mais vender. Daí, como ele não consegue mais vender, ele começa a pressionar a fábrica também começa a perceber que o cara não compra mais, etc e tal. Então, começa a haver uma correção de preço, que foi o que aconteceu no IGPM, que eu falei para vocês. Só que essa correção que aconteceu no IGPM, se vocês lembrarem, eu falei para vocês, olha, o primeiro passo em qualquer processo de formação de preço é a estabilização. Então, o preço tinha que ficar estável. Era a primeira coisa que a gente queria. E isso aconteceu. O IGPM foi ficando estável, daí ele foi caindo. Então, primeiro fica estável, depois cai. Cai aonde? Cai na indústria primeiro, para depois ir para o consumidor. Por quê? Porque as empresas têm estoque. Então, para elas começarem a repassar isso para o consumidor, demora, porque o cara vai tentar vender primeiro aquilo que está com preço mais alto, e depois ele vai repassando os preços mais baratos para o consumidor. Porque ele quer? Não. Ele não quer repassar preço para o consumidor. Ele quer tentar recuperar o dinheiro que ele perdeu. Mas tem competição. Como é que ele faz? O vizinho dele baixou o preço. Como é que ele faz? Ele tem que vender. Certo? A fábrica não está nem aí. A fábrica vai lá e bota lá. Tênis agora por 120. Como é que faz? Ferrou, né? Ferrou. Não importa se você comprou o tênis por 150, a fábrica está te ferrando. Fala lá que o preço de referência é 120. Pô, mas eu tenho no estoque a 130, não está nem aí, certo? Então, começa a ter problemas em mercados competitivos, tá bom? Começa a ter que se repassar esses descontos para o consumidor, só que esse repasse demora por causa dos estoques, como eu disse. Então, aí quando esses preços começam a cair, o consumidor começa a ganhar. O consumidor começa a ganhar porque ele começa, por exemplo, a gasolina. A pessoa começa a ir no posto. Antes, a gasolina era um redutor de renda. Você ia lá, você abastecia, por exemplo, R$1.000 por mês. De repente, você começou a gastar 1.100. Depois 1.200. Depois 1.300. Depois 1.400. Depois 1.500. Aí você falou, meu Deus do céu, 500 conto do meu salário. Foi embora para abastecer o carro. O que vai começar a acontecer agora? Vai começar a voltar para um preço em que você começa a perceber que você está tendo sobra no seu orçamento. Então, a gasolina agora você não gasta mais 1.500, você está gastando 1.450. Agora você está gastando 1.400. Tá joia? 1.400. Daí você fala, pô, está sobrando R$100. Agora está sobrando R$200. Você começa a perceber. Se você estava, por exemplo, altamente endividado, você começa a perceber que, pô, tá começando a sobrar um dinheirinho que você já não precisa usar tanto especial assim, por exemplo. Ou, se você é extremamente organizado, você começa a falar, pô, agora tá começando a sobrar um dinheirinho aqui, aí, amém. Aí, o que acontece? Isso também acontece nos demais segmentos da economia. Vai acontecer no restaurante, vai acontecer no mercado, não vai ser
linear, vai ser lento, né? Porque vai depender de safra, vai depender de um monte de coisa, mas vai começando a distribuir, as pessoas vão começando a perceber que os preços estão caindo. E as pessoas mais importantes, as pessoas vão começar a perceber que está começando a sobrar um pouco, não é muito. Esse processo leva 12 meses em geral. Entendeu? Então, para a gente ver uma estabilização e um retorno de ganho de renda dos brasileiros, vai levar mais ou menos uns 12 meses. Uns 12 meses no mínimo. No mínimo. E aí tem um problema, que agora é onde o privado, as empresas se ferram. As empresas ganharam dinheiro nesse tempo, podendo, entre aspas, porque teve empresas que não ganhou dinheiro, porque a inflação matou muita empresa. Mas vamos pegar um exemplo do agro, onde tem gente chateada comigo porque eu falei do agro, ficaram bravos, tal, mandaram mensagem. Não é pra você ficar chateado. Se você precisa de ajuda, você me escreve, eu te ajudo. Tá bom? Não é pra você brigar com a realidade. É verdade. Ou a indústria de alimentos não é oligopolista no mundo. Eu estou mentindo? Ou você que é produtor de carne, você não está na mão só dos 2, 3 caras grandes? Eu menti? Não é para você ficar chateado. Se você precisa de ajuda, me escreve, mas não vem querer falar comigo de preço, né, meu? Eu não entendo de soja, eu não entendo como é que planta, eu não sei como é que é terra, não entendo nada disso, mano. Não entendo. Mas eu não quero aprender sobre isso, certo? Tipo assim, eu não vou aí tentar ensinar vocês o que vocês têm que fazer. Agora aqui eu tô explicando como é que é. Você ficou ofendido, chateado? Não devia, tá bom? E se precisar da minha ajuda, me escreve para pedir minha ajuda. Eu ajudo com o maior coração do mundo. Mas não vem me escrever para tentar me dar lição de moral, tal, porque eu não tô aí te explicando como é que você toca seu negócio aí, tá bom? Fica a dica aí. Eu recebo cada mensagem, galera, que eu vou falar para você. É duro, né? É duro. Precisa de ajuda? Eu te ajudo. Tá bom? Me escreve, te ajudo de graça, não tem problema. Mas não seja otário, tá bom? Então fica a dica aí. Então o que acontece, por exemplo, assim? As pessoas vão começar a ter renda, porque a inflação está caindo. Mas as empresas vão tomar um nabo. Por que elas vão tomar um nabo? Porque o CDI e a Selic vai ficar alto por um tempão. Então imagina aquela empresa de varejo que tem lá uma dívida a vencer no ano que vem de 2 bilhões de reais e isso está atrelado ao CDI ou CDI 120%, 150% CDI. O CDI vai ficar mais uns 6 meses, 12 meses acima de 10%. A Selic vai ficar pelo menos mais uns 2, 3 meses, 4 meses talvez, em alta ainda. Por quê? Porque o Banco Central é uma entidade governamental, ele não pode agir rápido. Tá joia? Ele é lento. E aí, o que vai acontecer? As empresas vão começar a quebrar. Inclusive no agro, já tem empresa com problema de caixa. Certo? Por quê? Porque eles foram lá, se endividaram, certo? Em títulos CDI. Então, pago 200% CDI, pago 250% CDI. Muito bom, quando o juros estava 2%, quando o juros estava 4%. Agora, como é que faz? Você vai pagar 200% de CDI para alguém? Com CDI a 13%? Verdade? 26%? E com o seu produto caindo de preço? Verdade? Vai ter quebradeira, entendeu? Então o que vai acontecer? Você não deve acreditar que a inflação é a solução do problema. A inflação ela é a condição para. Sem inflação baixa, não tem economia desenvolvida. Mas o que vai acontecer? Muitas empresas, muitos negócios privados vão ter quebradeira. Por isso que você tinha que fugir do crédito privado. Por isso que eu avisei para você sair do crédito privado. Por quê? Porque não adianta. Eles vão ficar com um custo de captação alto pelos próximos 12 meses no mínimo. E você não vai ver, tá certo? Pelo menos até depois da eleição, você não vai ver, e aí depende também do risco Brasil, etc e tal, você não vai ver a Selic daqui 6 meses a 4. Você não vai ver, vai demorar, entendeu? Vai demorar. E aí nesse tempo, como é que as empresas privadas fortes, como é que as empresas vão sobreviver? Elas vão ter problema. E aí vocês vão ver que vai ter grita, que vai começar a ter xingamento do governo, mas ninguém mandou o privado se endividar 200% do CDI, mandou? Se eu quebrar aqui, o governo vai me salvar? Não vai. Por que tem que salvar a empresa? Certo?
vai ter grita. Então, nesse sentido, a população vai ter um benefício, porque os preços vão cair, a renda vai aumentar, mas não vai ter crédito. Por quê? Porque o privado, as empresas privadas vão começar a quebrar, os bancos vão começar a ter problema de balanço. E aí logo não vai ter crédito para a pessoa física. Então daí não tem retomada da economia. Entendeu o que eu estou falando? Só vai ter retomada da economia quando o crédito voltar a ficar forte. Porque crescimento econômico é igual renda mais crédito. Sem crédito, a custos baixos, não tem crescimento econômico. Tá joia? Então fiquem atentos. Espero ter explicado. Não caiam, não sejam operados, operem. Fui, valeu, tchau, tchau.